Oi, gente! Tô super feliz de vir apresentar para vocês esse nosso novo projeto aqui da Caveu, que é um podcast conversando com alguns residentes, médicos recém-formados, ou médicos já experientes, né, para contar um pouco para vocês de como que foi a experiência deles, tudo que eles estão passando, dificuldades, erros e acertos, para vocês se inspirarem, tirarem as dúvidas, porque uma coisa sou eu vim falar da minha vivência, outra coisa é vocês saberem a vivência de cada um. Acho que isso é super importante, enriquecedor. Então hoje eu tô aqui com a Isabela. A Isabela é R2, então tá no 2º ano de residência de pediatria pela Secretaria Municipal de Saúde, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela. Isa, obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Então vamos lá, vou começar fazendo algumas perguntas e sinta-se à vontade para contar o que você quiser, alguma outra coisa que você queira acrescentar. Estamos todas a ouvidos. Vamos lá, Isa, conta um pouquinho para mim primeiro, como que você optou pela pediatria, o que te fez escolher por essa área e como que foi essa trajetória aí? A pediatria entrou de um jeito muito louco na minha vida, porque assim, tem coisa minha de criança que eu já escrevia que eu queria fazer pediatria. Mas depois eu decidi que ia fazer medicina mesmo e falava, eu vou ver se não tem outras especialidades que eu gosto. Mas a pediatria sempre me encantou, sempre me apaixonou, e daí quando eu realmente precisei decidir, assim, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu sou completamente apaixonada pela pediatria, eu acho assim uma especialidade muito nobre na medicina, todas são, mas para mim a pediatria é muito importante, a gente está cuidando de um ser em formação, então para mim, assim, a gente cuidar desse pequeno ser que vai crescer e vai se tornar um adulto, uma pessoa no futuro que vai estar no nosso lugar, no futuro e tudo mais, assim, é incrível. E aí, como é que foi a trajetória até passar na residência? Se formou, que ano que você formou na faculdade? Eu me formei em 2021 e eu era turma de meio de ano, então eu comecei a estudar para as provas de residência, logo depois que eu formei, comecei a trabalhar um pouquinho também por fora, e logo nas primeiras provas que eu prestei, no final do ano que eu formei, eu já passei, então eu não tive nenhum ano inteiro de formada, logo depois eu já estava dentro da residência. E esses 6 meses, você estudou ou trabalhou também? Como é que foi a preparação? Eu trabalhava, mas assim, meu foco era realmente estudar, porque eu queria muito fazer uma residência logo de cara, assim, eu não queria ter que trabalhar mais tempo antes de começar a residência, então eu focava mais na parte de estudos, mas pelo menos 2, 3 dias da semana eu pegava para trabalhar, até para conseguir juntar um dinheiro, me organizar um pouco melhor, para daí começar a fazer a residência com uma reserva ok. Tá. E aí, esses plantões que você pegava, eles eram do quê? Tipo assim, aonde foi seu primeiro plantão? Foi em porta? Foi como? Meu primeiro plantão foi uma loucura que eu fiz na minha vida, porque simplesmente meu CRM saiu, meu amigo me ligou e falou assim, tem uma vaga numa UTI Covid, você quer ir? E daí simplesmente eu falei, é com você? Daí ele falou, daí eu falei, então vamos, bora. E daí, assim, simplesmente foi meu primeiro plantão e foi o primeiro e último também numa UTI Covid, porque não é muito meu ambiente, eu sou uma pessoa que gosta de consultório, menos pronto-socorro, menos gravidade, então foi só uma experiência, assim, logo de cara, loucura, peguei meu primeiro plantão, mas daí logo em seguida eu já quis trabalhar em UBS, fazer mais essa parte de atenção primária, que eu me sentia mais segura para trabalhar dessa forma, e, eu não sei, fazia mais sentido para mim naquele momento trabalhar com isso. Tá, e então esse plantão foi o primeiro e o único de UTI? Nunca não... mais depois de uma UTI? Não. E aí você ficou só em UBS? Depois eu fiquei só em UBS, e algumas vezes eu fazia alguns eventos, aqueles plantões de transporte de paciente, de remoção mesmo, fazia alguns, mas o meu principal era UBS. E foi difícil encontrar esses plantões? No começo é muito difícil, mas quem mais te ajuda são seus amigos já formados. É isso aí. Assim, você tem que pedir ajuda para quem já esteve no seu lugar recentemente, para te colocar em grupo, para te passar contato, para falar isso aqui é bom, isso aqui é furada. Se você não tem esses contatos, assim, realmente é uma missão impossível e é uma missão às cegas. Você pode cair num lugar ótimo, você pode cair num lugar horroroso. Então, concordo 100%. Você tem que ter muito apoio nesse momento e tem que ter muito bom senso, porque senão você pode cair, assim, em furadas. E aí, algum perrengue que você já tenha passado em plantão? Eu acho que os maiores perrengues que eu peguei foram nesses plantões de transporte, assim, de paciente, porque
Na UBS eu me sentia super tranquila, num ambiente super controlado, até que tinha algumas intercorrências, mas assim, eram controláveis. Agora, nesses plantões, assim, a gente nunca sabe o que você pode pegar no transporte e tudo mais. Eu acho que foram meus maiores perrengues e meus maiores nervosos foram nesse momento. Olha, eu vou te contar, um dos meus maiores perrengues também de plantão foi em ambulância. Era uma paciente que estava entubada e no transporte ela começou a vomitar. Meu Deus. Com o tubo na garganta. Só que, gente, eu não sei se vocês já fizeram plantão de remoção, você não consegue fazer nada. Você não consegue pegar uma medicação, você não consegue administrar uma medicação, porque é a ambulância correndo. Em movimento. É desesperador, né? Então, assim, realmente, eu sempre falo isso de você sempre se certificar do plantão que você tá pegando. Tem N coisas, né? Tipo, certificar que a medicação que você precisa vai estar lá, certificar de que o lugar é seguro em termos de segurança mesmo, assim, de que, né, não tem violência, né, contra as pessoas, que tem segurança ao redor. Mas, enfim, se certificar disso, porque senão você se enfia em cada uma quando você é recém-formado, que daí você meio que... Você já tá lá, você vai fazer o quê, né? Não tem, você não pode abandonar o barco no meio do caminho. Mas o meu pior perrengue também foi em remoção, assim, em transporte de paciente. Sim. Mas acho que é muito do perfil. Tem gente que ama e que super se dá bem. Mas, assim, também você vai aprendendo na prática. Você vai pegando plantão e vai vendo isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu me sinto bem de continuar, isso eu não me sinto bem. E daí é muito do perfil da pessoa também. Alguma dica, assim, pro primeiro plantão? Eu acho que, assim, eu me preparei de todas as formas possíveis e essa preparação parece que não serviu de nada, porque quando você chega lá é totalmente diferente do que você imagina. Então, eu acho que você tem que ir muito cabeça aberta, coração tranquilo e vai dar tudo certo. Eu acho que a principal dica é não fazer nada sozinho. Então, se você vai pegar seu primeiro plantão, pega com alguém que você conhece, pega em um lugar que alguém já falou pra você que tá tudo bem. Tem que minimamente ser um ambiente controlado e que você tenha noção do que pode acontecer ou não, pra pelo menos você se sentir minimamente seguro no primeiro plantão. Depois o medo de primeiro plantão existe, mas eu acho que tem formas de controlar que você vai ajustando. E tem uma coisa que eu acho legal, que é assim, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha, né? Porque às vezes você tá sozinha num plantão ali, mas sempre tem outros médicos. Então, bate lá, fala, eu tô no começo, eu tô com um paciente que é assim, o que você faria nesse caso? Eu acho que essa troca também sempre enriquece, então mesmo, ou manda no WhatsApp para algum amigo, tô com esse paciente, esse raio-x, tô na dúvida se eu faço isso, se eu faço aquilo. Eu acho que a gente ter essa humildade de pedir opinião para os outros é muito importante e sempre agrega pro paciente, né? Exato, assim, até o paciente entende às vezes quando você para e fala, vou discutir o caso, porque você tá fazendo bem para ele, não é que você não sabe nem nada, mas é pela segurança do paciente. Muitas vezes eles entendem mesmo quando você para e fala, posso te reavaliar depois, porque eu vou discutir? Não tem problema. Ajuda é pelo bem do paciente e pela sua conduta mesmo. Exatamente, concordo 100%. Perfeito. Agora, sobre a residência, me conta assim, primeiro ano, o famoso R1, como que foi o seu R1? Olha, o meu R1, eu tô num serviço que eu sou completamente apaixonada, eu tenho muito suporte, muitas pessoas legais me ensinando, mas realmente é aquele terror da R1 de uma carga horária completamente diferente do que você está acostumada. Um PS, qual era essa carga horária média? Teoricamente, no papel, são 60 horas semanais, mas a gente sabe muito bem que acaba passando, principalmente em rodízios mais puxados, tipo pronto-socorro, esses que são de 7 a 7, a gente sabe que nunca entra 7, nunca sai a 7. Então, a carga horária, em alguns estágios, realmente é muito puxada, e principalmente no R1, a gente tem muitos plantões fora essa carga horária básica. Então, por exemplo, a gente roda em UBS, a gente tem uma carga horária que não é das 7 às 7, a gente entra às 8 e sai às 5 da tarde. Mas uma vez por semana tem que estar lá à noite no hospital dando plantão, tem que estar de fim de semana dando plantão. Então, o R1, você abre mão de muitas coisas por conta dessa carga horária. Você tem que estar 100% focado na residência e isso acaba comprometendo algumas outras coisas, mas com o tempo você vai se organizando e vai dando tudo certo. E dava para dar plantão, encaixar plantão por fora nessa loucura de R1? Nos meus primeiros 6 meses eu não encaixei nenhum plantão. Eu vivenciei realmente a residência, até porque depois que entrei na residência, eu não queria continuar dando plantão de clínica geral adulto. Eu queria começar a dar plantões já de pediatria.
Então eu esperei eu ter uma segurança para começar a dar plantões de pediatria, para daí começar a encaixar plantões. E daí também é muito variável, até agora na R2, que já tem uma carga horária um pouco melhor, é muito variável, dependendo do estágio que eu tô. Então, se eu tô num estágio mais tranquilo, eu consigo encaixar plantões e fazer plantões por fora sem nenhum problema, mas tem outros estágios que você tem que abrir mão e não dar plantões por fora, porque a residência te pede mais tempo para isso. Mas e no geral, assim, nos seus R iguais, o pessoal dá, não dá? Não, em geral todo mundo dá, porque acaba que a bolsa de residência, ela é um valor que, pro estilo de vida que a gente tem aqui em São Paulo, não é compatível. Então, a maioria dos meus R iguais, R+, acabam morando por fora, pagam aluguel e tudo mais, e o valor da bolsa de residência, fora, exatamente, né? A grande maioria não é daqui de São Paulo, eu tenho o privilégio de morar na casa dos meus pais e não ter que ter esses gastos mensais, mas a grande maioria não tem essa realidade e a bolsa de residência não paga nenhum aluguel daqui de São Paulo. Então, geralmente os residentes precisam fazer plantões por fora para minimamente se sustentar. Então, mesmo que tenha uma reserva, é muito importante você dar plantão por fora para se organizar mesmo, para ter o mínimo de qualidade de vida fora da residência. E aí você acha que assim, um plantão na semana dá para encaixar? Dá para encaixar. Até assim, no R1? No R1 você vai ter que abrir mão de noites e sono, óbvio. Na verdade, no R1, R2 e R3, você vai acabar abrindo mão de noites de sono e de fim de semana que você poderia estar descansando, você vai acabar dando plantão, mas eu acho que vale a pena. E até por experiências assim próprias. É muito bom você ter na residência, tá lá com o amparo dos chefes e tudo mais, mas é muito legal você ter sua independência também, dar seus plantões, ver quais são suas dificuldades, para depois na residência você ir manejando para ver quais são suas dificuldades, o que você precisa melhorar nos seus plantões sozinhos. E você acha que esses plantões, quando você entrou na residência, ficaram mais fáceis? Assim, você falar que você é residente de pediatria te abriu mais portas com relação a plantões ou não muito? Com certeza. Assim, no R1, ainda na pediatria, alguns lugares não contratam, não pegam plantonistas que são R1. No R2 já abre mais oportunidades, e daí, depois que você se forma, abre mais ainda. Então, atualmente tem lugares que aceitam clínicos gerais para dar plantão de pediatria, mas você ser residente é um diferencial para muito lugar. Eu dava plantão de pediatria. Olha que eu adoro criança. Sim. Então você acha que abre? Com certeza. Porque eu acho que isso é uma coisa, assim, que às vezes a gente... Eu bato muito nessa tecla, né, de que a especialização ela é cada vez mais necessária, né, porque formam-se muitos médicos e se você não se diferencia, é muito fácil você acabar dependendo ali de um mercado que está muito desbalanceado. É muita procura para pouca oferta, né? Então, assim, a especialização é uma diferenciação nesse sentido, para você ter uma qualidade de vida melhor, um rendimento melhor, né? Um salário melhor. Então, eu também sou muito dessa tecla. Mas, assim, mais sinceramente, pensando em qualidade de vida, eu acho que até tirando o dinheiro da jogada, mas você ter um plantão mais tranquilo, um plantão mais legal, esses plantões que são... melhores, entre aspas, eles exigem que Com certeza. Uma qualificação do profissional. Sim. Que só a residência vai te trazer, não tem jeito. Ou uma especialização, uma pós-graduação, enfim, mas uma coisa extra, né, além da faculdade. Uhum. Bom, entendi. E aí agora na R2, então, você tá dando plantão já de pediatria. Sim. E aí como é que são as formas de contratação aí que você encontra? A gente tem diversas formas de contratação, né? Existe alguns lugares, principalmente as UPAs, elas contratam CLT e algumas aceitam uma carga horária menor, então você consegue dar menos plantões no mês e mesmo assim ter um contrato com aquela empresa, mas tem outras que já exigem mais plantões, que daí na residência acaba não sendo compatível. Agora, dentro da pediatria eu acho que toda a medicina, todos os médicos aqui de São Paulo, acaba que a contratação por PJ está crescendo muito, então muitos lugares que antes contratavam de algumas outras formas, que não precisava de PJ, não precisava de um contrato específico para trabalhar lá, agora estão exigindo PJ. Então, as principais formas que eu vejo atualmente no mercado, na pediatria, é a contratação por CLT, ou você ter uma PJ e começar a dar plantão nesse lugar dessa forma. E essa questão eu acho uma coisa que eu sempre
bato na tecla também, é essa questão de flexibilidade, né? Que quando a gente é PJ, a gente tem muito mais flexibilidade de troca, né? Então essa semana eu vou viajar, então aí tudo bem, eu vou viajar e a vida que segue, deixa lá e a escala que lute para conseguir outra pessoa no seu lugar. E quando você é CLT, você tem menos esse tipo de flexibilidade, né? O que acaba atrapalhando um pouco a vida. Você que tá trabalhando como CLT, você ainda consegue encaixar... É que você faz poucos plantões, né? São 2 por mês. Ainda dá pra encaixar melhor os outros compromissos da vida, né? Sim, é assim. Esse meu CLT eu dou 2 plantões por mês, só que são 2 plantões de domingo. Então, eu preciso abrir mão de um momento de descanso, um momento geralmente de lazer meu, pra estar lá 2 vezes por mês. E até assim, pegar esse domingo, às vezes eu quero viajar, eu não consigo porque é um domingo. Mas pra mim, atualmente, vale a pena e virou um compromisso comigo mesma. Eu tenho esses 2 plantões e eu dou meu máximo nesses plantões. Eu me organizo esse fim de semana para fazer outras coisas que não viajar, que não exagerar no sábado. Eu uso esse sábado geralmente para estudar e daí domingo eu dou plantão. Então virou meio que uma rotina minha já dar esse plantão. E eu vejo dessa forma porque para mim vale muito a pena ter esses plantões no meu mês. Agora o PJ realmente tem essa flexibilidade. Muitos lugares acabam exigindo que você seja PJ do lugar, mas tenha plantões fixos, mas realmente tem essa flexibilidade. Tipo, hoje eu não posso. Tem alguém que pode fazer pra mim? E eu não vou perder nada com isso, porque é uma escala mais flexível. Sim, total. Aí uma coisa que eu queria te perguntar, assim, mais pessoal. Teve algum sonho que você realizou depois que você ganhou seu primeiro salário, assim? Olha, logo de cara você pensa muito em coisas materiais, né? Então, quando eu formei da faculdade, eu tava com um celular que pra mim tava horrível, foi a primeira coisa que eu fiz, eu fui pro shopping e comprei um celular. E isso foi, assim, a primeira materialização, assim, que eu tive. Logo em seguida também, a minha formatura acabou atrasando um pouco pra acontecer as festas e tudo mais, e aconteceu 6 meses depois que eu formei. Então, durante esse tempo, eu consegui juntar um dinheiro e tudo mais, e eu consegui pagar absolutamente tudo da minha formatura, então, vestidos, tudo mais, eu realizei esse sonho de ter minha formatura do meu jeito, fazer os meus kits para os convidados, fazer tudo, isso foi muito gostoso. E agora, com esses meus plantões da residência, eu acabo guardando bastante dinheiro para me organizar no futuro, para futuramente ter um consultório, ter as minhas coisas como médica e pediatra, mas também eu fico muito feliz de conseguir ter uma flexibilidade de dinheiro para viajar, para às vezes sair um pouquinho da minha rotina e fazer uma coisa no fim de semana diferente do que eu estava acostumada. Então, essa parte é muito bom, assim, ter uma independência financeira para isso, para você realizar seus sonhos. Pode ser material, pode ser pensando no futuro, mas você ter essa autonomia é muito bom. E qual que é seu maior sonho profissional? Meu maior sonho profissional é ter o meu consultório, e meu sonho é ter um consultório, assim, multiprofissional, então não ter só eu, conseguir agregar outros profissionais junto comigo, colocar psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, fono. Eu quero ter meu sonho é ter um consultório inteiro voltado para a atenção da criança, para a gente conseguir ver a criança como um todo e não só a parte médica, porque eu sou de uma parte assim, da pediatria que eu gosto do desenvolvimento da criança, de promover uma infância saudável, que não é só a criança estar doente ou não, mas ver ela como um todo. Então, meu sonho é poder realizar isso com o máximo de crianças possíveis na minha vida. Que legal. Tem alguma dica, alguma coisa final aí que você queira trazer, falar para quem está se formando, ou para quem quer pediatria, um conselho, uma palavra carinhosa, qualquer coisa aí? Eu acho que assim, é bem clichê, mas eu acho que todo mundo tem que seguir seus sonhos. Assim, sempre foi meu sonho, como eu falei, ser pediatra, mas agora na residência eu acho que é uma fase muito necessária da vida e eu me sinto cada dia realizada, porque é muito bom você ter pessoas que te ensinam, que estão ali dispostas para te fazer ser uma médica melhor. E para mim, assim, você seguir seus sonhos, seguir sua residência e ir montando a sua vida, porque a residência pode ser puxada, assim, logo nos primeiros anos. São anos que você vai receber menos, você vai trabalhar muito, você vai ter um retorno que parece ser muito ruim, porque você vê pessoas trabalhando muito mais do que você, ganhando muito mais, você tá lá parado. Mas a residência é muito necessária e eu acho que são 3 anos que vão mudar completamente sua vida lá pra frente. Então acho que vale a pena passar por esse esforço e vale a pena você
ter esses anos, independente do tempo que for, cada residência tem seu tempo, mas vale muito a pena, é um investimento pro resto da vida mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: quem tem um porquê suporta qualquer como. E veja, eu não tô aqui romantizando o desgaste da residência, mas é justamente isso. Se a gente olha a longo prazo, a gente enxerga o motivo, né, um propósito naquilo, as coisas fluem de uma maneira mais tranquila. Sim. Obrigada! Imagina, Amei muito. Obrigada. Obrigada. E muito sucesso aí nessa trajetória. Gente, muito obrigada a todos que chegaram até o final com a gente. Cada semana aí a gente vai trazendo uma pessoa diferente, que está tendo uma vivência diferente na medicina, para trazer visões para vocês. Então, deixem aqui nos comentários também sugestões, se vocês tiverem, de alguma residência, algum residente que vocês queiram, de alguma especialidade, ou alguém mais velho, mais novo. Enfim, o céu é o limite, a gente vai sempre se esforçar para trazer o que vocês querem aqui. E é isso, um super beijo e obrigada, conte com a gente para tudo.